Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia! Vamos começar a nossa live incrível. Vamos falar sobre nossa figura materna. Tô aqui colocando o título. Vamos falar então sobre como, usar aí o renascimento, entendendo um pouco mais essa questão para falar da figura da nossa mãe. Então, ressignificando a imagem. Vou colocar aqui o comentário fixado. A imagem materna com o renascimento. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, boa tarde. Você que chegou aí. Se você puder mandar uns coraçõezinhos, se você puder mandar uma curtida aí, me ajuda que essa live chegue a mais pessoas, né? Vamos falar sobre renascimento, estamos aí nos preparando para o Oxigênese, né? Serão 3 aulas abertas falando sobre renascimento, falando sobre as memórias do começo de vida, a importância desses vínculos, né? E como a gente pode, aos poucos, fazer processos de transformação, aos poucos, entrar em contato com quem nós realmente somos. As 3 aulas abertas vão ser no dia 27, 29 de junho e 1º de julho. E vai ser incrível. E nessa semana a gente vai ter aí um aquecimento com vários alunos do Renascimento falando sobre temas aí muito bacanas, falando sobre a importância, da imagem materna, e todo esse lugar incrível. Vou aqui só falar para Ana que a gente já está ao vivo e ela vai chegar aqui com a gente. Enquanto isso, também quero agradecer a todas as pessoas que me desejaram um feliz aniversário. Ontem foi incrível. Deixa eu só colocar aqui. Incrível, incrível. Eu pude fazer um processo chamado melting, imersão oceânica. E nesse processo do melting, a gente tem ali, é uma adaptação de um rito tibetano que fala justamente dessa morte, Então, morte e renascimento, E aí, nesse lugar, você justamente vai ver o que você, faria diferente com a sua vida, quais aspectos você mudaria. Será que, se você soubesse exatamente quando, pode ser a sua morte, você faria igual, você faria diferente, o que você mudaria? E aí dentro do curso, nós percebemos que grande parte das pessoas, estudos já comprovam isso, que as pessoas se arrependem, não do que elas fizeram, mas do que elas deixaram de fazer. Então, o que você deixou de fazer, ou que você sente de fazer e quer fazer, e você sempre coloca para lá, coloca para o lado, Você está sempre colocando essas prioridades para outro dia, outra data, e nisso você não consegue efetivamente ser você mesmo, Quando a gente passa a nossa vida agradando outras pessoas, quando a gente passa a nossa vida simplesmente vivendo para o outro, a gente com certeza vai se arrepender, porque somos seres únicos, somos seres de alguma forma, com a nossa singularidade, com a nossa individualidade. Queremos, obviamente, pertencer, queremos estar no coletivo, porque é uma necessidade básica do ser humano amar e ser amado, mas quando isso não está em ressonância com a gente acaba tendo uma vida com menos significado, e isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais nesse lugar de dor, cada vez mais nesse lugar de não conexão. E hoje vamos falar sobre a figura da nossa mãe e da importância dessa figura. Deixa eu convidar aqui a Anne. Deixa eu chamar ela aqui. Não está aparecendo. Entrou. Ótimo. Tudo bom com você? Tudo bem, Rodrigo, e você? Bom dia, boa tarde, Live Bom bem no dia. meio-dia, já pega os dois É mesmo. horários. E prazer estar aqui com você. Gente, então a Ana, ela foi uma das nossas alunas de renascimento, mas ela já tinha um caminho incrível, nas terapias, super cheio,
do conhecimento. Eu queria que você se apresentasse para a gente, né, na sua trajetória, falasse um pouquinho sobre você. E a gente vai conversar hoje, né, sobre a figura da mãe, todo o processo que envolve o renascimento. Mas começa falando um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Ana Sueli, eu estou com o Rodrigo, acompanhando o Rodrigo já há um bom tempo, né? Enfim, já vinha num processo da minha própria vida, ressignificando algumas coisas, e foi com o Renascimento que eu acabei concluindo esse processo tão sofrido, tão sofrido, e o Rodrigo me ajudou a me encontrar. E depois desse processo, muito embora eu já constelasse as pessoas, já trabalhasse com constelação, acupuntura e outras técnicas, eu acabei querendo fazer o curso de renascimento com o Rodrigo, porque afinal de contas, se ele me deu tanta coisa, né, eu poderia agregar as minhas terapias e ajudar outras pessoas a se encontrarem, assim como eu me encontrei. Que legal. E eu sei que você já está até fazendo um renascimento em grupo, né? Está facilitando aí processos incríveis. Como é que tem sido? Tem sido fantástico, né? É muito, muito prazeroso você ver as pessoas se encontrarem, né? Elas de fato renascerem, né? Eu achava que eu acho que eu sempre fui muito corajosa, né? Muito corajosa. E, aliás, no Renascimento me mostrou o quanto eu fui corajosa, né? Sim. O quanto eu sou corajosa. E logo de cara, quando o Rodrigo colocou pra gente ir no curso, pra gente fazer sessões com os nossos colegas, eu acho que eu fui uma das primeiras a começar, encarei. E assim que eu tratei várias pessoas, no curso do Rodrigo dá muita oportunidade da gente praticar, né, todos os ensinamentos. Aí eu falei, não, se eu sou corajosa, lá vou eu testar, fazer com várias pessoas. Que Se ele legal. pode, eu também posso. Que legal. E assim, Não, né? eu fiquei bem orgulhoso, né? O processo do renascimento é um processo de encontro com a gente. E como você falou, né? A gente às vezes acha que uma coisa específica vai fazer com que feche. Às vezes são muitos processos que vão se combinando. E esse vínculo, né? Mãe, pai, são vínculos tão profundos, né? São vínculos assim que mexem com você. As pessoas elas não entendem a profundidade que é para uma criança ter uma mãe efetivamente, a gente vai usar o termo funcional, né? Porque elas não entendem como isso impacta a vida de um bebezinho, né? Porque o bebezinho está lá pleno, né? Mas, de alguma forma, né? Essa figura que é tão importante, e a terapia, e o próprio Freud trazia tão veementemente, ela pode trazer também tantos danos, né? Ao nosso sistema. Eu queria que você Muito. falasse um pouquinho desse aspecto, até com as pessoas que você também atende, na tua história, os impactos que tem essa questão da nossa mãe, né? Nossa, eu acho que são imensos, né, Rodrigo? Os impactos são imensos, mas o que o Renascimento de fato trouxe para mim, nesse caso, foi a aceitação da minha história, né? Foi você falar assim, bom, que eu tive a mãe que eu tinha que ter, né? Assim como a própria Lise Bourdieu, ela fala no livro das feridas Fala. emocionais, né? Ela fala, cada um veio para cá para viver a ferida que tinha que viver. E se a minha ferida era da rejeição, acho que somada a alguma outra, né? Que teve também, porque eu tive realmente um processo infantil, uma infância muito difícil. A minha mãe, de fato, não estava preparada para mim, mas por que será, né? Porque assim, Que ela também teve as questões dela que não foram resolvidas, né? Então, o Renascimento, eu acho que ele veio a concluir, né? Porque eu já vinha de outro, como eu disse, eu vinha de outros processos, né? E o Renascimento veio concluir essa história, né? E me trouxe uma paz muito grande. Me trouxe uma paz, foi como se eu fiquei de bem com a vida. que legal.
fiquei de bem com a vida. E aí a gente vem acabar de descobrir o porquê de tantas coisas que me aconteciam, né? O que que de fato acontecia comigo, né? E foi o renascimento que me trouxe isso. E por que não estudar e se aprofundar mais ainda, né? Então, Uhum. nesse curso, a gente teve a oportunidade de fazer muitas práticas. Eu já era paciente do Rodrigo, eu já era tiete do Rodrigo, né? Então, a gente veio fazer esse curso, um excelente curso, com essas muitas práticas. Eu não faltei nenhuma aula, Ei, estava em todas as aulas lá, fiz as práticas. Hoje ainda vejo as práticas que a gente fazia para me aprimorar, né? E poder entregar o melhor para os meus clientes também, né? Eu tenho tido sucesso, sim, com algumas pessoas que a gente começou a fazer, processos igualmente dolorosos aos meus, né? Ao meu processo, né? E essa questão da mãe é uma coisa que impacta muita gente. Afinal, é o seu primeiro contato que você tem nessa vida e é super importante ressignificar isso, né? e você falou algo muito bonito, o que eu acho que a gente pode levar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Não importa a mãe que você teve, né? Porque muitas pessoas falam, ah, eu tive uma mãe muito disfuncional, né? Ou até uma mãe que não conseguiu me amar como eu queria ser amado. O importante é que quando você consegue ter determinada idade, você é adulto, você pode começar então a fazer processos para poder mudar isso. E a aceitação da história não é mudar o que aconteceu, mas é mudar como eu me sinto, né? Frente àquilo que aconteceu. Não, nada vai mudar o fato de uma pessoa que foi rejeitada pela mãe, que aquela rejeição deixe de existir. Ah, então eu vou agora fingir que a minha mãe não me rejeitou. Não, não é, né? Não é esse aspecto. É justamente o oposto. É falar, poxa, aconteceu, eu não posso mudar. Eu não posso mudar como foi a minha infância, mas eu posso mudar como eu me sinto com relação a isso. E aí é tirar os nossos olhos do passado, é colocar os nossos olhos, né, no presente, porque daí nós percebemos quanta coisa, né, nós temos, né? E aí você fala, né, ah, eu posso estar de bem com a vida, posso estar em conexão. Óbvio, tem os desafios, não é que vai, né, desaparecer. Mas é bem importante a gente perceber esse lugar, assim, independente da mãe que você teve, né? Independente. Ah, Rodrigo, a minha mãe me deu, né? E não conseguiu. A minha genitora me deu. Até a figura, né, da genitora que a gente pode diferenciar. Tem pessoas, né? Tem mulheres que não conseguiram, né? Efetivamente serem mães, né? E aqui nosso papel não é julgar, né? Nosso papel é falar, olha, independente do que aconteceu, eu posso entrar em contato com isso. E você falou desse processo doloroso. Como que é para você, com o renascimento, entrar em contato com o corpo e com essas memórias? Bom, você sabe, eu era totalmente desconectada com o meu corpo, visto o meu próprio processo de vida, né? Tudo o que aconteceu. E a gente, todo mundo, né? Eu acho que isso é um lado importante de eu falar aqui, né? Há muitos anos eu estava atrás de me encontrar, de tentar me sentir mais feliz, né? E aí vem aquela história, não, porque tem o perdão, porque você tem que perdoar, porque tira essa raiva do seu coração, que não sei o quê. Pô, você não sabe nem de onde vem essa raiva, É verdade. né? Você não sabe, eu tenho que perdoar o que eu tenho que perdoar, né? Então, é uma série de questões que muita gente fala pra gente, não, você tem que ressignificar isso, e vai lá na constelação, vai dar honra a sua mãe, honra o seu pai e tal, não sei o quê. Você, pô, mas e o que eu sinto, o que eu faço com isso? Né? Então, o Renascimento, ele me trouxe isso, né? O curso, principalmente, né? Ele me mostrou o tanto de trauma que eu tinha gravado aqui no meu corpo e que não foram poucos, né? E que aí, através da respiração, eu pude colocar isso para fora, entrar em contato com isso e aí sim, de fato, fazer a ressignificação, a reparentalização da minha mãe e desenvolvi uma gratidão profunda, né, por esse processo todo.
por alguma razão eu fiz e eu sei que eu venci, né? E isso foi muito significativo para mim, eu colocar isso tudo para fora e hoje eu me senti uma outra pessoa, pronta para muitos outros desafios. É verdade. Né? Então, é até essa questão da constelação sistêmica, que nós também trabalhamos com isso, né? É que o ponto que a sistêmica talvez não nos fale tanto é que é um processo. Eu posso fazer uma constelação e vai ter, eu tenho a percepção, nossa, eu realmente preciso mudar a minha relação, não com a minha mãe física, isso é um ponto, não é com a pessoa, mas com a minha imagem interna. Quando eu mudo a minha imagem interna, eu preciso lidar com o que eu sinto. Não adianta eu falar só, eu honro você. A gente nem fala de amor, né? A gente fala de honra, porque amor é um processo de construção. Tá passando aqui o carro do ovo. Vamos esperar ele passar aqui, vai ficar bem na porta de casa, né? Então, mas acho que o grande ponto é o processo de você entender. Eu preciso lidar com o que eu sinto. Eu preciso lidar com o que está no meu corpo. E não é esconder, né? A gente, em geral, esconde o que a gente sente, né? A gente não é autorizado a dizer, eu tô com raiva da minha mãe. Eu fiquei com raiva disso que aconteceu comigo. Eu tenho medo, eu fiquei triste. São emoções inerentes que a criança sente, mas nós não somos autorizados a sentir isso, né? Nossa, realmente é o que eu falo para os meus clientes, né? Se você está esperando um milagre, quando você vai fazer uma constelação, quando você vai fazer uma mesa radiônica, isso não existe. É um processo, a gente é como uma casca de cebola que você vai descascando para você chegar naquilo que você tem que trabalhar, né? É verdade. E é um processo doloroso, você tem que enfrentar, você tem que ser, de fato, colocar você em primeiro lugar naquela hora, você tem que olhar para a sua criança interior, você precisa pegar ela no colo, você precisa se abastecer de muita leitura, de muito conhecimento e, acima de tudo, muito trabalho pessoal para você poder chegar lá. É Senão verdade. fica muito difícil. E tá aí o Rodrigo para ajudar a gente, né? Eu tô rindo aqui com os comentários que o Ricardo falou assim, ó, pega os 30 ovos jumbos. Já pega os 30 ovos aqui. O Thiago falou, olha que Tchau. interessante, é a primeira vez que ouço sobre isso, né? Tem relação com a filosofia sistêmica? Não, o Renascimento ele nasce de um paralelo, ele nasce com o Leonard Orr, né? E o Leonard Orr já falava da reprovação, da síndrome da desaprovação parental, quando a criança, ou depois adulto, se sente não valorizado. E aí, óbvio, Bert Hellinger, da filosofia sistêmica, ele citava o Renascimento como uma ferramenta que podia integrar e podia, de alguma forma, ajudar essa pessoa a passar do universo infantil, que todos nós temos partes que não amadureceram, para o universo do adulto. Só que isso não pode ser de fora para dentro. Eu falar para você, vira adulto, acaba com as suas dores. Não, você tem que sentir aquilo, porque está em você. Então, o Thiago ele trouxe essa pergunta, então tem a ver, mas não necessariamente nasceram juntas. A Fátima vai estar amanhã na nossa live incrível. Apareceu aqui o Fê Henrique, diz essa Sueli, uma mulher incrível, além de mãe, vó e amiga. Olha que bonito a declaração. Ele disse que ele está aqui, né, no horário de almoço, mas está prestigiando. Que Ai, legal. que legal. Muito bom. E Muito bom. qual para você foi o grande... Porque você falou, foi difícil. Qual foi o grande desafio de lidar com o tema, né, em conexão com o teu corpo, com a questão da mãe? O grande desafio foi aceitar a figura dela, a própria figura dela, que eu não vou negar, eu acho que quem não dá para negar isso, muita gente, né, que você sente raiva, né? Porque fui de fato rejeitada, né? E é como a gente entrar em contato com isso realmente é muito doloroso. É muito doloroso, né? Então, assim, aí quando vem o entendimento de que ela me rejeitou porque ela quis,
Ela me rejeitou porque ela não tinha condição de tocar a vida dela de outra forma. Hoje, há anos atrás, quando ela era uma mocinha, se ela tivesse hoje vivendo aqui, certamente ela não ia ser mãe. Ela teria tido a chance de optar por não ser mãe, que era uma coisa que na época talvez ela quisesse fazer e ela não pôde fazer isso. Então eu passei a vê-la como ela sofreu tanto quanto eu. Né? E entrar em contato com essas coisas é muito difícil. Agora, quando você vai respirando devagar, né, um passo de cada vez, né, reconhecendo, aprendendo a respirar, porque eu de fato não sabia nem respirar, o Rodrigo sabe disso. As primeiras vezes que veio me atender, a minha desconexão era total. Então, foi um processo que precisou realmente de muita coragem. Sem Muita dúvida. coragem para encarar isso e hoje estar aqui nessa situação falando com o meu professor é uma honra muito grande, né? Ai, E o reconhecimento de saber que eu consegui, que eu cheguei lá, sem dúvida. que E eu eu acho que consegui. isso é um motivo incrível de parabenização, porque a gente sabe que muitos desafios internos são assustadores, né? Você lidar com alguns fantasmas que você guardou, e é isso que a gente fala, você guardou porque você não tinha condições, né? Então, eu guardei essa emoção porque eu não tinha como lidar com aquilo. Mas no momento em que eu passo a entender que eu não preciso mais conviver com aquilo, eu estava nesse final de semana, fiz uma jornada, né? Chamada Melting, que estava até conversando sobre essa questão de deixar morrer, né? E a gente precisa deixar morrer partes nossas, né? Que não nos ajudam tanto. Elas foram muito necessárias. Para uma criança com uma mãe que rejeita, a desconexão é a salvação. Porque se essa criança sentisse toda aquela rejeição no corpo, seria impossível dessa criança sobreviver. Então, essa criança, quando a mãe não consegue estar ali, ela se desconecta do corpo. Ela desenvolve muito mental, fica muito no mental. Outras desenvolvem muito a transcendência, o espiritual. Porque ficar no corpo e sentir aquela rejeição é muito difícil e muito dolorido. Então, a gente não quer dizer, isso é horrível, vamos mudar. Não, a gente reconhece que aquilo foi útil para sobreviver. Só que daí chega um momento que já não faz tão bem. Que a estratégia de sobrevivência, que aquilo, né, que nós escolhemos, começa a nos fazer um pouco, né, mal. Aí você fala, peraí, deixa eu começar a fazer diferente, né? E eu queria que você falasse um pouco desse mito, sabe, que a gente tem, que eu acho que a gente discutiu bastante no curso, sobre, eu tenho que amar a minha mãe agora, né? Porque eu tenho que amar, né? Como que é esse mito aí de amar a mãe? Ah, é. É uma parte bastante complicada, né? Você vê assim, né? Quando, há tempos atrás, quando chegavam os famigerados Dias das Mães, né? Todo mundo ali e posta a mãe e não sei o que, papapá. E eu falei, gente, eu tô longe de me sentir assim. Né? Então, é transcender tudo isso, você passar a ver a sua mãe como um ser humano com seus defeitos, com seus desejos, com as suas frustrações, principalmente, né? E você aprender a ver ela como um ser humano mesmo. Um ser humano, e aí é aquela história, né? Você olhar e falar assim: eu amo essa mulher, eu honro. Hoje eu posso dizer que eu honro de fato a minha mãe, né? Ela me trouxe aqui, me deu o ventre dela para eu estar aqui. Eu estou aqui graças a ela ter aceito isso e graças à minha força também, que a gente acho que acabou se unindo para que eu pudesse me transformar, né? Para que eu, como diz a Lise Bordô, para que eu pudesse viver essa ferida da rejeição e estar aqui hoje num outro patamar. Quisera eu, hoje eu vejo, quisera eu pudesse ajudar a minha mãe a conseguir estar no lugar onde eu me vejo hoje. Uhum. Infelizmente, ela está num processo bem adiantado de idade, que já não dá mais para a gente fazer tanta coisa assim, mas eu agradeço muito e essa ressignificação foi feita. Muito embora a gente saiba, né, Rodrigo, que nos processos de renascimento, nas vivências de renascimento, a gente faz essa reparentalização e acaba trabalhando até com figuras
para a gente poder dar um significado nisso e passar por esse processo. Mas hoje, de fato, ao passo que eu colocava outras figuras divinas para fazer os meus próprios exercícios de renascimento, hoje eu já até consigo colocar a Olha minha que mãe, né? Então, isso eu acho que, mais do que isso, para te dizer, acho que não, não tem. é Não tem. verdade. Isso é possível. Eu poder ver hoje, até colocá-la no meu próprio colo, com uma gratidão muito profunda, E né? aí você tocou num ponto, né? Uma coisa é gratidão, reconhecer, a gratidão de reconhecer que a vida foi dada, né? E aí, né, agora amar no sentido, ai, porque, né, talvez não seja possível se essa figura foi complexa, né? E aí tira um peso. Você se sente menos culpado quando você entende que é Exatamente. normal. Você não vou conseguir amar alguém que me rejeitou, por exemplo, né? Mas eu consigo Exatamente. reconhecer todos os desafios que essa pessoa teve enquanto ser humano. Eu consigo reconhecer que a vida me foi dada como um presente e vivo a minha vida da melhor forma possível, tirando essa culpa de eu não ter e nutrir esse sentimento. Como você disse, as pessoas lá fazem declaração porque eu amo, e aí a pessoa que não tem esse sentimento sente, nossa, parece que eu tô quebrado, né? Por que eu não tenho esse sentimento? Porque não foi Exatamente. cultivado, né? O amor é cultivado. Ah, Rodrigo, mas ela deu a vida sim, e a gente agradece, honra e reconhece e esse lugar da vida que foi dada, e aí a gente entra em paz. E é muito bacana, né, reconhecer esse lugar. E e o mais interessante, que você usou a palavra reparentalização, que a gente usa muito no curso, né? A reparentalização é dar uma nova imagem interna dessa mãe, e para isso eu vou recorrer aos arquétipos da boa mãe, as figuras que eu considero sagradas, divinas. Então, cada pessoa vai escolher a sua figura. Então, por exemplo, não consigo me ver abraçando a minha mãe. Então, coloca lá uma figura que você acredite que faça sentido no seu repertório. Às vezes, uma pessoa que passou pela tua vida, às vezes, uma figura mais divina, e tá tudo bem. E aos poucos isso vai se transformando, né? Não é uma coisa que você vai fazer, e a gente sabe disso, né? Vou lá colocar a figura divina e pronto. Já não, é um processo, e você vai mudando e transformando. E eu queria que você falasse um pouquinho como que foi fazer esse processo online, né? Porque todo o processo que ela fez foi online, né? Todo o processo foi online. Eu acho que não tem absolutamente nada a tirar, né? Super positivo, super tranquilo. Você vê, nada como você. Eu, por exemplo, eu gosto mais de fazer renascimento deitada, né? E nada como você tá ali no seu conforto, com o seu travesseiro, com a sua manta, e você tá fazendo esse processo dentro da sua casa, no seu espaço, com muita tranquilidade. Né? E tendo a confiança de quem está do lado de lá, quem está conduzindo aquele processo, que no caso era o Rodrigo, hoje estou eu do lado de cá, e É, você poder acolher aquela pessoa e transmitir para ela tudo o que ela está necessitando para ela fazer aquela vivência e chegar lá. Então, não tenho que tirar e nem pôr, eu diria que talvez seja o ideal mesmo é fazer online, dentro de casa, dentro do conforto. Muito produtivo, muito produtivo. As aulas online também não tenho que tirar e nem pôr. Excelente, excelente. e algumas pessoas até perguntam: ah, Rodrigo, mas o renascimento não é muito catártico para ser feito online, né? Então, felizmente, a gente tem mecanismos, né? Primeiro que a gente já não usa mais aquela respiração pela boca, né? Que é uma respiração que vai para a catarse, que não é ruim, só que para a gente, não, a pessoa fica menos consciente. E o processo do renascimento, do reconectando com a vida, você fica mais consciente do seu processo. Você, e eu acho que esse é o grande ponto. Você vai se tornando também mestre de si, né? Exato, Você, opa, eu exato. tô sentindo uma dor aqui. E eu posso me ser empático e falar essa dor vai passar, mas eu não tô sentindo a dor, é você. Você vai ter que lidar com essa dor, né? E nesse processo online também permitiu que pessoas que talvez, né? Eu sei que ela está em São Paulo é mais fácil, mas a gente sabe que pessoas que estavam em regiões, né? Às vezes, né, atendendo pessoas que estão em região que não tem, nem tem um renascedor, não tem uma pessoa que possa fazer isso. Então, sim,
né? Nós criamos aí um caminho seguro para que a pessoa possa fazer esse processo. E o que a Ana falou é verdade, porque quando eu vou num processo online na minha casa, tem esse aconchego para quem tem essa possibilidade de privacidade, mas eu também fico mais senhor de mim. Né? Às vezes a gente vai atender presencial e a pessoa, não que ela não se entregue, mas ela deixa que tudo seja feito quase pelo terapeuta. Ela terceiriza, né? Ela terceiriza. Ela terceiriza. Então, é possível entrar em contato com a figura da nossa mãe, ressignificar. Eu acho que o mais importante de tudo é você entender que não importa, e foi o que a Ana falou, não importa o que aconteceu com você. Né? Se aconteceu ai, a minha mãe não conseguiu me dar. Realmente, tem mães que não conseguiram. Ah, Rodrigo, mas a minha mãe foi normal. A gente aprende no Renascimento que mesmo na normalidade, mesmo uma mãe funcional, ela vai ter espaços em que a criança se frustra, porque esse é um processo natural de crescimento. E a criança precisa aprender a lidar com essa frustração, porque às vezes é o oposto. Às vezes essa pessoa tem a mãe tão idealizada, né, ou tão, nossa, a mãe fez tudo, eu nunca vou conseguir ser como a minha mãe. E aí você vive uma eterna frustração do nunca ser, né? É o oposto, mas também é muito nocivo. E a culpa não é da mãe que foi ou não foi, a culpa é da tua imagem que precisa se alterar. A humanização dessa mãe, né? Esse lugar de você entender, né? Eu posso começar a fazer diferente, né? E como que a pessoa pode identificar, Ana, que ela tem questões aí com a mãe? Assim, nossa, algumas são claras, né? Mas tem alguma dica que você poderia nos dar? Como é que eu posso reconhecer as minhas questões com a minha mãe? Diria assim, né? Você tem vontade de ligar para ela? Você tem vontade de conversar com ela? Quando você tem algum problema, você é a ela que você procura, né? E também para aquelas que são mães, né? Como é que tá o meu relacionamento com os meus filhos? Porque eu aprendi, a mãe que eu aprendi com a minha mãe. Então, se eu tenho uma mãe disfuncional, então eu também fui uma mãe disfuncional. Então, através dessas questões, você vai vendo o que seu filho fala de você, né? Como é que os seus filhos te consideram? Como que teus filhos te tratam, né? Então isso tem muito a ver com o teu relacionamento com a tua mãe, né? Então quem tem aí os problemas com seus filhos, eu acho que também é uma grande dica para saber que ele também tem problema com a sua mãe, né? E esse lance, isso que eu falei sobre o Dia das Mães, essa questão de você estar ali no Instagram e tá vendo aquela pessoa que você conhece, admira, tá ali com aquele sorriso com a mãe dela, você pode dar um sorriso assim com a sua mãe? Você sente vontade de falar isso? Você tem vontade de dizer para sua mãe coisas lá do seu mais íntimo ser? Então, acho que esses são alguns pequenos, grandes sinais Grandes de que sinais. você tem problema com a sua mãe, né? Eu acho que dos filhos é incrível, né? O que você disse dos filhos. Várias pessoas chegam para mim e falam assim: Rodrigo, eu preciso resolver o problema com o meu filho, com a minha filha. E quando você vai olhar, o problema não está com o filho e com a filha, né? É Exato. anterior, né? É você mesmo, é você mesmo. Né? Então, só tenho a agradecer a Leonardo Dior, em primeiro lugar, né, por a Com criação dessa certeza. técnica fantástica, fantástica, e a você, Rodrigo, né, por ter me envolvido nesse caminho do renascimento, que de fato dá para renascer, gente. Dá para renascer, dá para você retirar. O Rodrigo mesmo me facilitou lá atrás processos de insônia, né, Rodrigo? Uhum. Processos de insônia, grandes processos aí que você nem sabe que tem a ver com a sua própria infância, né? Com E que você certeza. foi só se retraumatizando ao longo da sua vida, né? Então, eu acho que nesse sentido
é fantástico você rever, você estudar e, acima de tudo, praticar. E mais fantástico ainda, pessoal, é hoje você estar aqui ajudando pessoas a renascer e vendo essa pessoa crescer como você também cresceu, como te ajudaram, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes processos da vida, uma grande magia da vida. É essa troca infinita que você vai fazendo com outras pessoas e vai se conhecendo e ajudando o outro e entregando a sua mão, né? Eu acho que é por aí. E a gente sempre aprende. Eu tive a possibilidade de ser conduzido em renascimentos esse final de semana, e tem coisas que o meu professor, né, o Tom Cal, falava do renascimento, que eu entendia na mente, mas aí eu só comecei a entender no corpo, assim, recentemente. Você fala, gente, porque é um processo, né? Por exemplo, a gente fala muito, quando você está renascendo, respirando, ou quando você está na vida com algo que te incomoda, não reaja, tenta entrar em contato com você, relaxa. E a gente relaxa assim, né? Todo tenso, todo duro, todo travado, porque a gente está naquele lugar. Então, eu pude entender esse lugar da não reação e do relaxamento, que eu estou trazendo para minha vida prática, do tipo, nossa, tem aquele problema, né? Seja com a mãe, tenho. A tendência é tensionar. Aí você fala, peraí, deixa eu tentar relaxar, né? Oxigenar, o cérebro se abre, são novas possibilidades, né? Isso é fantástico. Então, quero dizer às pessoas que o renascimento ele tem essa grande questão do contato com você. Acho que esse é a chave para qualquer processo terapêutico, para qualquer processo. Se você já trabalha com terapias, é algo complementar, né? Dialoga, né? E uma das coisas mais legais é a gente entender que não é o renascimento sozinho. São vários processos. O renascimento vai somar junto, né, com outras técnicas. A gente vai abrir, né, a nossa quarta turma em julho de formação em renascimento, né, pelo Reconectando com a Vida online. E vamos ter 3 aulas abertas na semana que vem. Né? Quero agradecer muito a Ana e você que está aqui nos ouvindo, né? Porque é muito bom também ouvir todos esses relatos, embora eu soubesse de alguma coisa, mas ouvir isso é muito bom, porque a gente entende essa troca. Eu recebo, eu dou, eu facilito processos e sou facilitado, né? Eu acredito muito nesse negócio de você fazer terapia, né, o terapeuta também, né, ter processos, e é muito bom. Queria agradecer e dizer também a Ana, né, uma ótima renascedora. Quem quiser conhecer um processo de renascimento, siga a página dela, né? Ela tem outras terapias que ela utiliza junto com o renascimento, e é um diálogo que eu sempre incentivo, né? O renascimento permite esse diálogo com tantas outras técnicas, né? Comandos quânticos, né, Ana? Tanta coisa bonita, né? Que vai ser incrível. As nossas aulas vão ser dia 27 e 29 de junho, às 8 da noite, e 1º de julho, às 8 da noite. Mas essa semana toda nós vamos ter uma live por dia, em horários diferentes, então fiquem atentos, falando sobre temas, né, com ex-alunos, né, que são renascedores, que perceberam na técnica, que trabalham, ou às vezes só fizeram para si, porque tem pessoas que fizeram para si, né, não querem trabalhar como renascedor, mas querem simplesmente ter um mergulho profundo. Ana, queria que você se despedisse aí, passasse também, falasse o seu Insta para as pessoas te seguirem. O meu Insta é @sueli_severo, né? Eu recomendo que vocês façam as aulas mesmo, tanto essas primeiras 3 aulas, e façam o curso, porque mesmo que, como o Rodrigo acabou de falar, mesmo que vocês não queiram trabalhar com isso, o que eu acho meio difícil, vocês não querendo, mas vocês vão poder ter fazer um processo real, de um real renascimento da vida de vocês, né? E vocês, de fato, se encontrarem, abraçarem a sua criança interior de fato. Isso eu acho que é a carta máxima do curso de renascimento. Eu só tenho a agradecer ao Rodrigo pelo curso também que eu fiz, foi excelente, eu aproveitei muito, eu ainda revejo algumas coisas das aulas que estão gravadas até hoje, né, Rodrigo? Os processos que ele atendeu e que nós pudemos participar, isso é incrível, o curso agrega muito à sua vida e à sua profissão, se for o seu caso.
Tá bom? Muito obrigada pela Gratidão. oportunidade, Rodrigo. Gente, Obrigada. gratidão a todos, né? Gratidão. Amanhã, deixa eu só ver o horário aqui. Amanhã vamos ter live também com a Fátima. Deixa eu só abrir aqui o computador, porque são horários diferentes. Mas vai estar sempre gravado. Você pode estar acompanhando aí os horários. Amanhã, a nossa live vai ser 21 às 16 horas, na quarta, a meio-dia, na quinta, às 18. Tem um post com todos esses horários. Sexta também tem live, 16, sábado às 12 e domingo às 9. Então tem live todos os dias, preparando aí para o Oxigênese, que serão 3 aulas abertas à nossa formação. E se você já está interessado na formação, me escreva que eu passo todas as informações, tá bom? Quer fazer o renascimento? A Ana está aí para fazer renascimentos incríveis. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.